Olá pessoal, estamos de volta. Vamos ao nosso primeiro algoritmo, o algoritmo 204. O algoritmo 204 do livro 500 algoritmos resolvidos, introdução à programação, tá certo? Para facilitar a aprendizagem, eu coloquei aqui todos os algoritmos, vou colocar todos os algoritmos na descrição do vídeo, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o NetBeans. Se você ainda não tem seu NetBeans, então eu vou pedir para você instalar. Eu estou usando a versão 11.0, né? Então o NetBeans é a IDE que nós vamos utilizar para desenvolver os nossos algoritmos. Mas atenção, hein? Para você instalar o NetBeans, antes você tem que ter instalado na sua máquina o Java JDK. Tem duas versões, o JRE e o JDK. Você vai instalar o JDK, que é a versão para desenvolvimento de aplicações. Beleza? Feito isso, estando você com o seu NetBeans aberto, vamos então criar aqui o nosso primeiro algoritmo, o algoritmo 204. É um algoritmo muito simples, é um programinha muito simples. Crie um algoritmo que leia o número de entrada, nesse caso representado por num, leia n números inteiros da entrada e imprima o maior deles. Suponha que todos os números lidos serão positivos. Então, programa simples, onde o usuário vai digitar uma quantidade de números, né? E o programa vai imprimir qual o maior número que foi digitado pelo usuário. Vamos então pôr a mão no código. Primeira coisa, eu já estava com alguns projetos abertos aqui, deixa eu fechar meus projetos. Beleza. Essa vai ser a tela que você vai, sua primeira tela, seu primeiro contato, provavelmente com o NetBeans será dessa forma, tá ok? Geralmente ele abre também uma tela aqui de abertura com algumas informações, uma aba, mas isso aí não é relevante para o nosso estudo. Então, estando com o NetBeans aberto, a primeira coisa que você vai fazer é criar um projeto. E para isso, vem File, New Project. File, New Project. Você vai deixar marcado essa opção Java. Depois vai clicar aqui em Projects, Java Application. Clicar em Avançar. Por padrão, eu tenho adotado a seguinte nomenclatura para os algoritmos aqui que eu tenho feito. Sempre coloco algo, né, de algoritmo e o número do algoritmo que está sendo feito. No caso é o 204. Olha só, como eu já tenho esse algoritmo feito aqui no meu computador, ele falou aqui que o arquivo já existe. O segundo campo é a pasta, né, onde o seu projeto ele vai ser salvo. Ao invés de mudar o nome do arquivo, eu vou mudar a pasta. Vou colocar aqui na área de trabalho, tá ok? Mas isso aqui é uma escolha pessoal. Você pode colocar aí na pasta que você achar melhor, tá ok? Vou criar aqui uma nova pastinha chamada algoritmos, ok? E vou clicar em Finish, finalizar. Então, o NetBeans está criando o projeto aqui agora e essa é o seu primeiro contato aqui, o que você tem com o NetBeans, com o seu algoritmo, do seu programa, é essa tela aqui. Então, esse arquivo aqui, ele é o arquivo main, é o arquivo principal do seu algoritmo, tá ok? É nele que vai o código do seu algoritmo. Mas, antes de fazer qualquer coisa nele, nós vamos trabalhar em outro arquivo, que é uma classe. Nós temos que criar uma classe que vai estar vinculada, vai estar associada a esse arquivo principal aqui do Java. Então, para isso, você vem em File, New File, tá ok? Ou então, você simplesmente pode vir aqui no ícone, ó. Tanto para criar projeto, o segundo ícone para criar projeto e o primeiro ícone para criar files, né? No caso, classes. Então, eu vou clicar aqui em New File. Aí aqui, a categoria eu deixo marcado Java, e aqui eu tenho vários tipos de arquivo e eu vou deixar a primeira opção, que é uma classe, o Java Class, né? Uma classe do Java. O nome da classe, você pode colocar também o nome que você quiser, mas eu sempre acho legal colocar nomes sugestivos, né? Nomes que estejam relacionados com o projeto
que nós estamos fazendo no momento, né, com o algoritmo que nós estamos desenvolvendo no momento. No caso, esse é um algoritmo que lê números inteiros, então eu vou colocar o nome da classe de lerInt, tá ok? Nas outras opções, não precisa mexer em nada, clica em Finish, ele criou uma classe que está relacionada ao meu arquivo principal. Como que eu sei? Veja bem, aqui no meu arquivo principal eu tenho o package, o pacote. O nome do pacote é algo 204 e aqui na minha classe eu também tenho o package, que o nome também é algo 204. Então, isso aqui vincula, esse arquivo da classe vincula ao arquivo principal. Ambos estão no mesmo pacote, beleza? Então, eu volto aqui na minha classe. Primeira coisa que eu vou fazer é os atributos. O que são os atributos? São as variáveis que eu vou utilizar no meu código, no meu algoritmo. Primeira dica aqui que eu dou para você, sempre que você for desenvolvendo, à medida que você for desenvolvendo seu código, sempre comente, né? Para comentar no Java é muito simples, você fazer comentário de uma linha, basta você digitar // e o seu comentário. Isso é bom tanto pela questão didática, para quando você for estudar os seus códigos, for voltar neles, revisar, como também quando você estiver trabalhando em equipe, né? Os comentários eles são fundamentais para que haja um entendimento mais rápido entre a equipe, entre pessoas que não fizeram o seu código, mas que vão, em algum momento, precisar lê-los ou às vezes até mesmo dar continuidade no seu código, tá ok? Então, essa é uma praxe do mercado de trabalho, das pessoas que trabalham nesta área da programação. Então, nós vamos aqui criar as nossas variáveis e vamos voltar aqui no nosso arquivo, no nosso algoritmo, para saber quais são as nossas variáveis. Aqui nós temos aqui o algoritmo do livro, né? Ele é um Portugal. Esse algoritmo aqui ele não pode ser executado sem antes realmente ser transformado aí em uma linguagem de programação. O legal é que ele estando em Portugal, você pode aí transformar para a linguagem de programação que você quiser, o que você está aprendendo no momento. Você pode fazer ele em PHP, em Python, em C. No nosso caso aqui do nosso estudo, nós vamos fazer em Java, tá ok? Mas você pode depois também brincar aí e fazer com outras linguagens de programação. Nós temos aqui essas duas primeiras linhas aqui, onde temos as variáveis. Então, temos aqui a variável i, a variável num, a variável num1 e a variável maior, tá ok? Como que nós vamos fazer para levar isso para o nosso arquivo Java? Então, do jeito que está aqui, nós vemos int, colocamos int i, ponto e vírgula, int, deixa eu voltar aqui, num. Esse vídeo eu estou sendo um pouco mais metódico, mais detalhista, porque talvez para alguns vai ser o primeiro contato com o código, com a plataforma, com Java, mas nos próximos vídeos nós vamos ser mais objetivos, tá ok? Então, se você já tem experiência, eu peço um pouco de paciência, tá ok? Eu prometo que nos próximos vídeos nós vamos ser mais rápidos. E aqui, temos aqui a segunda variável, né? Uma real. Aliás, do tipo real. Eu já vou explicar essa situação. Então, eu venho aqui, coloco real. Calma. Num1 e real. Olha, eu estou fazendo um negócio errado aqui, mas exatamente para explicar para você os tipos de variáveis. E maior. Real, maior. Veja que aqui nós colocamos exatamente como está no livro e ela ficou azul, né? Esse int aqui, essa aqui, aliás, o i é a nossa variável e o int é o tipo da variável. Então, int quer dizer inteiro, é uma variável do tipo inteiro, são números inteiros, tá ok? A variável num, a mesma situação, é uma variável do tipo inteira. E o num é uma variável do tipo real, só que no Java nós não escrevemos real, então você não vai escrever como está aqui no algoritmo, né? Você vê que aqui está escrito real, mas no Java você vai escrever float, tá certo? Aqui é a mesma situação, float. Então, sempre que você precisar declarar uma variável do tipo real, você vai escrever float, tá ok? Benedito, esta é a única forma de declarar as variáveis? Não, existem outras. Uma delas é você colocar
as variáveis do mesmo tipo em uma única linha. Por exemplo, ao invés de criar uma linha para o num1 e uma linha para o maior, eu poderia colocar todos aqui, float num1, vírgula, maior. Então, eu criei duas variáveis, né, separado por vírgula, as duas são do tipo float, mas por uma questão didática, de aprendizagem, eu acho mais interessante colocar elas, cada variável, em uma linha, tá bom? Pelo menos aí nesses primeiros, no começo aí que nós estamos aprendendo a linguagem, eu acho mais interessante deixar dessa forma. Então, declarei aqui as minhas variáveis, os meus atributos, vou voltar para o meu arquivo principal, o arquivo aqui do meu código. Então, você vai escrever o código a partir desta linha aqui, ó, todo code application, todo o código da aplicação aqui, né? É o que o comentário está falando. Então, a partir dessa linha, se quiser, você pode apagar ela, não faz diferença. Você vai começar a escrever o seu código. Primeira coisa que nós vamos fazer no nosso arquivo principal é instanciar a classe. Nós criamos aqui uma classe chamada lerInt, correto? Que está no mesmo pacote. Porém, para essa classe aqui, ela funcionar nesse código, ela tem que estar instanciada. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, para instanciar, o processo é esse, lerInt, exatamente como nós criamos ela. Você pode colocar um objeto aqui, eu vou colocar li, né? Isso aqui você pode colocar o nome que você quiser, ou a sigla. Esse aqui não, tem que ser exatamente como está aqui. E já aqui você pode ter essa flexibilidade de colocar aí um nome, uma sigla, que você achar melhor. Sinal de igual, tá ok? Mas veja bem, isso aqui no Java, você nunca fala que é igual. O igual, ele recebe. Se você quiser colocar o igual como realmente igualdade, então são dois sinais de igual. Isso aqui é igual, isso aqui recebe, tá ok? Então, lerInt, li, recebe, new, eu digito novamente o nome da classe, lerInt, abre, fecha parêntese, ponto e vírgula, pronto, instanciei a minha classe. Agora nós vamos começar a, de fato, aliás, já começamos, né? Vamos aqui dar continuidade no nosso programa, no nosso algoritmo. Voltamos aqui, então, declaramos as variáveis. O próximo passo é colocar imprima, né, a mensagem, imprima a mensagem, quantos números você quer digitar, e também ele vai ler uma entrada. Veja bem, sempre que você vê imprima no seu algoritmo, isso não quer dizer que é um comando para que o computador ele jogue alguma informação para a área de impressão ou para a impressora. Não, mas imprima quer dizer exiba, mostre na tela, é exibir uma mensagem. Beleza? Então nós vamos fazer aqui esse comando aqui, ó, no Portugal, né? Que no caso do nosso algoritmo ele está em duas linhas, mas lá no Java ele vai ficar tudo isso aqui em uma única linha. Então, voltando aqui, vamos fazer então. Primeira coisa, li ponto. Por que li ponto? Toda vez que eu quiser chamar uma variável, eu tenho que antes colocar o li aqui, né, ponto, e ele vai carregar, veja bem, ele carregou todas as minhas variáveis que foram criadas aqui no arquivo da classe, beleza? Então, li, vou chamar a variável, mas qual variável eu vou chamar? Vamos voltar aqui no nosso arquivo, vamos chamar a variável num, beleza? Então, vamos voltar aqui, li.num recebe. Essa variável num, ela é uma variável do tipo inteira, então para me chamar ela aqui para o meu programa, eu tenho que converter. Toda vez que for uma variável do tipo int, float, byte, você tem que fazer a conversão. Se fosse uma variável do tipo string, né, a gente poderia colocar direto. Então, para fazer o processo de conversão da variável, passInt, tá? Confundi aqui. Integer.passInt, abre parêntese, vai colocar joption. Deixa eu dar mais uma informação aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha, eu vou digitar integer e vou digitar o ponto. Vamos ver o que acontece. Você viu que ele abriu aqui uma série de opções.
Uma coisa legal de se trabalhar, se desenvolver aplicativos, algoritmos, aplicações usando uma plataforma, uma IDE de desenvolvimento, é porque ela facilita muito a vida do programador. Isso pode ser o programador que está começando hoje, como pode ser o programador mais experiente. Então, você fazer usando uma IDE acelera demais o processo. Então, uma das vantagens é, ela sugere uma série de códigos aqui que você pode estar usando. Então, à medida que eu venho digitando aqui, ele já completa. Então, o que nós queremos usar, aliás, o que nós precisamos usar para converter é a PERSINT, tá legal? Outra coisa que é legal na IDE são essas observações aqui, ó. Então, sempre que sua linha tiver algum erro, ou às vezes não é nenhum erro, porque você não terminou de digitar o código, ele vai colocar aqui uma observação, né? Que está faltando alguma coisa, que o seu código está incorreto, enfim. Isso também é muito bacana. Então, dentro do nosso parênteses aqui, nós vamos apagar, vamos digitar J, vamos apagar o S, né? Digitar J, option, J, option, pen, ponto. Tá vendo lá? Ele já faz uma série de sugestões. Show input dialog. Então a gente pode utilizar esse cara aqui, ó, inter.persint, abre parênteses, j option pen ponto show input dialog. E dentro desse outro parênteses aqui que foi aberto, que está args, nós vamos deletar, vamos colocar aspa dupla e vamos colocar a mensagem aqui do programa, né? Você pode simplesmente copiar e colar para ganhar tempo. Então vamos copiar e colar aqui dentro das aspas. Então aquela linha lá do nosso algoritmo, tá vendo? Essas duas linhas aqui, elas estão aqui no nosso programinha em Java. Mas a IDE fala que tem um erro, né? O erro é simplesmente o ponto e a vírgula aqui no final, beleza? Então fizemos a nossa primeira linha, vamos voltar aqui para o código. Aí ele faz aqui ele atribui um valor à variável maior. Então vamos atribuir esse valor, né? Então eu venho aqui, sempre que eu quiser declarar ou chamar uma variável, tem que colocar LI porque foi aqui que eu defini. Se eu tivesse colocado qualquer outra coisa aqui, seria exatamente, por exemplo, se eu tivesse colocado P1, deveria ser P1 ponto e o nome da variável, tá ok? Então, ela está chamando aqui a variável maior, LI ponto maior, recebe o valor de 1, né? Como está aqui no nosso algoritmo. Outro detalhe, em Java, em Portugal, sempre que você vê esse símbolo aqui, menor que hífen, ele quer dizer em Java, né? Em Java ele significa esse símbolo aqui de igual, que é recebe, tá ok? Então algumas coisas do Portugal, elas são diferentes no Java, tá ok? Por isso que esse código aqui ele não executa, tá ok? Outra coisa aqui no Portugal que nós temos é o número 1, em seguida dele tem um ponto. Esse ponto aqui você não precisa colocar ele no seu código, basta você digitar 1, né, e o ponto e vírgula. Mas aquele pontinho lá você não precisa pôr. Esse ponto aqui, ele simplesmente significa que é um número, né, uma variável do tipo float, ou seja, que possui casas decimais, nada mais que isso. No seu código você não precisa pôr. Então fizemos aqui essa outra linha no Java, agora vamos partir para a próxima linha. Essa linha aqui é um para. É um para que no Java é exatamente isso mesmo. Nós vamos colocar aqui for, em inglês, lógico, abre e fecha parênteses e vamos colocar o que ele está falando aqui no algoritmo. Então, e recebe um ponto e vírgula. Vamos colocar aqui então, no caso vamos utilizar, né, li ponto, a nossa variável i, recebe um ponto e vírgula. Vamos voltar no nosso Portugal, no nosso algoritmo, e é menor ou igual a num, e menor ou igual a num. Então digitamos aqui menor ou igual a ponto num. Beleza? Ponto e vírgula. Vamos voltar lá. E mais.
Então eu coloco aqui li.i mais. Beleza? Bom, isso aqui a gente fez aqui o for, né, essa condição aqui, esses valores aqui. Esse li simplesmente quer dizer o mais que o valor, a variável i mais alguma coisa. Então ela vai receber mais algum valor. Então isso aqui é um laço de repetição, né? É um laço de repetição que a gente está criando no nosso algoritmo para que um campo ou mais de um campo ele se repita. E nós vamos entender isso na prática agora. Depois que eu criei o for, eu abro as chaves, dou um enter. A ideia é automaticamente ela fecha a chave para mim, tá ok? Olha, tá vendo aqui que quando eu clico numa das chaves, ó, a chave que é par dela, que abre ou que fecha ela fica destacada de amarelo. E o restante do nosso código aqui, nesse caso do laço de repetição, vamos colocar aqui dentro das chaves do for, ok? Então é muito importante estar atento a isso. Ó, veja que aqui, ó, a chave ela abre aqui e ela fecha aqui. E aqui nós vamos colocar esse código lá, tá ok? Então, mais uma vez ele pede para imprimir uma informação e entrar com o dado. E vai ser exatamente como nós fizemos aqui nessa outra linha, o que vai mudar é apenas a variável. Então eu digito li, ponto, no caso a variável que ele está chamando dessa vez é a num1. Então, li.num1 recebe, vamos converter a variável integer.parseInt parênteses joption pen.show input. Ela tá vendo que ele não sugeriu porque eu estou digitando rápido. Se você digitar muito rápido, às vezes a IDE ela não vai fazer a sugestão, tá ok? Então é só uma dica aí, dialog, abro outro parêntese, aspas dentro do segundo parêntese e copio a mensagem, né? No caso aqui, essa mensagem, digite um número. Digitei minha mensagem e no final a gente sempre coloca o ponto e vírgula, ok? Então aqui ele fala que meu código está com erro. Então vamos ver aqui onde que está o erro. integer.parseInt joption.pen.show input dialog. Ó, tá vendo? Faltou um O aqui. Dialog. Tá ok? Agora sim ele corrigiu. Esse é o código correto. Vamos voltar aqui para o nosso algoritmo. Mais um detalhe, sempre que você vê esse aqui barra invertida N no seu algoritmo, isso quer dizer que é uma quebra de linha, tá ok? Não precisa você colocar, nesse caso, né, para o nosso estudo, colocar no seu algoritmo, mais uma questão de estética mesmo. Então essas duas linhas aqui nós acabamos de fazer ela, e agora nós vamos fazer a condição se, tá ok? E depois que concluir eu vou explicar todo o código. Então ele fala aqui, se a variável num1 for maior que a variável maior, a variável maior recebe num1, beleza? Vamos fazer então aqui. Então é exatamente como está lá, if, abre e fecha parêntese, se a variável num1 for maior que a variável maior, então vamos aqui abrir a chave, né? Dá o enter, ele fecha automático e vamos colocar aqui o valor que vai ser atribuído, né? O valor que vai ser recebido, que é maior recebe num1. Então, li.maior recebe li.num1, ok? E ponto e vírgula, então fizemos aqui a nossa condição. Então, veja que essa chave ela abre aqui no início do if, essa outra chave ela abre aqui no início do for, né, no for. Então nós vamos dar um enter aqui e aqui vamos imprimir, vamos colocar aqui o código que vai imprimir o resultado do programa, do algoritmo, que é esse código aqui, ó. Este número é o que você digitou. Então vamos fazer a impressão. Existem algumas formas de imprimir no Java, nós vamos usar essa aqui, joption pen.show. Eu digitei muito rápido, deixa eu digitar um pouco mais devagar para o programa ele sugerir as opções. Show
message, então muda um pouco agora eu quero imprimir uma mensagem apenas, não quero mais receber nenhum dado, mas apenas imprimir. Esse primeiro campo aqui, ele é nulo, né? Então eu escrevo null. E aqui eu coloco aspa dupla, vou colocar a mensagem, copiar e colar, o número que você digitou. Eu vou dar um espaço aqui, fora da aspa, eu vou colocar mais e chamar a variável, imprimir a variável que ele está falando aqui, que no caso é a variável maior. Então, li.maior. Beleza? Então, o nosso programa está pronto, né? Nosso primeiro algoritmo aí, o algoritmo 204, está pronto. Vamos ver agora se ele está rodando aí como deve ser. Beleza? E depois que a gente rodar, nós vamos voltar aqui no algoritmo para entender o funcionamento. Então, para executar, clica aqui no playzinho verde, né? No botão verde. Ele está processando aqui. E beleza. Primeiro input, primeira entrada do programa. Ele pergunta quantos números você quer digitar. Então eu quero digitar 4 números. Dou Enter. Digite um número. Você pode digitar um número aleatório. 2. Digite um número. 240. Digite um número. 320. Digite um número. 1150. Então, ele faz o que ele deve fazer, né? Este é o maior número que você digitou, 1150. Entendeu? Então, vamos executar novamente. Se eu colocasse aqui 2, quantos números você quer digitar? 2. E eu digitasse 1, Enter e 10, veja que ele abriu apenas 2 campos de entrada, né? Quando eu coloco 2, ele vai fazer o laço de repetição apenas 2 vezes para fazer o input, a entrada de dados. Então, apenas 2 números. E depois, a segunda parte do algoritmo é imprimir qual é o maior número que foi digitado pelo usuário. Beleza? Vamos tentar entender um pouco o nosso código aqui. Aqui eu tenho uma entrada de dados, né? Um inteiro. Aqui eu tenho uma atribuição de valor a essa variável, eu defino que ela é 1. Aqui eu tenho um laço de repetição, esse aqui é importante para que esse laço funcione corretamente. Então aqui eu tenho um for, um laço de repetição. Para que esse laço de repetição? Justamente para quando o usuário se ele quiser colocar 10 números, ele quiser fazer uma comparação, descobrir qual o maior número digitado entre 10, isso aqui facilita muito, que o código ele vai ficar pequeno. Já pensou? Eu teria que fazer um código muito maior para fazer essa entrada de 10 números, sem falar que não ficaria algo dinâmico, ficaria algo meio aí que estático. Beleza? Então a programação, quando você trabalha ela da forma correta, ela facilita muito a vida aí do programa. Você pode criar programas aí muito bons usando as variáveis, usando as condições, as ferramentas que a linguagem ela oferece de forma correta. E aqui nós temos um if, né? Se num for maior que maior, então a maior ele recebe num, né? E aqui imprimir, então o valor que foi armazenado aqui nessa variável, a partir do momento que eu inseri os dados lá já no meu programa rodando, foi armazenado um valor nessa variável aqui, tá ok? E esse valor que foi armazenado na variável, ele ficou armazenado na memória, numa alocação de memória do computador, beleza? E aqui eu simplesmente chamei essa variável, esse valor que foi armazenado, eu chamei ele aqui, então ele foi exibido aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá ok? E nós vamos aí fazer os próximos algoritmos. Até a próxima!